Zé, é um prazer te reencontrar, cara. A gente se reencontrou recentemente, muito gostoso sempre estar com você, principalmente vendo quanta coisa genial você fez aí no mundo da música, principalmente, especialmente no mundo da música, né, que é a sua grande paixão, sua grande vocação. E, cara, essa lista, assim, estrelar, né, ou estelar, acho que é o correto de dizer, de nomes, né? Todo tipo de gente, pô, os remixes oficiais do Bob Marley, passando por Snoop Dogg. Quer dizer, gente de primeira grandeza mesmo, né? Se tiver aí a Via Láctea da música, você tá lá na primeira grandeza, trabalhando com figuras David Byrne, tem um monte, Kanye West. Realmente é a calçada da fama aí de vários gêneros, né? Racionais. Cara, muito legal poder trocar essa ideia, te rever, te reencontrar. Seja bem-vindo às modernas instalações do Trip FM, mais ou menos uns 40 anos depois. Para quem não sabe, o Zé participava do nosso programa no início, ali nos primeiros anos, como DJ assistente, vamos dizer assim, né, o Zé? Era meio pupilo do Arthur Veríssimo, né? Trazia os discos, selecionava umas músicas, sempre com uma cara muito séria, assim, como se estivesse fazendo, como se todos nós, né? Todos nós, como se estivéssemos fazendo assim a reunião da ONU, né? Para decidir os destinos da humanidade. Mas acho que é justamente por conta dessa seriedade que a gente está durando tanto tempo, né, Zé? Então seja bem-vindo à sua casa aqui. Obrigado, Paulo. Vocês foram super padrinho para mim. Eu hoje em dia paro para pensar a minha formação, né? A sorte que eu tive de ter os mentores, né? O Arthur foi padrinho, mas você também foi bastante padrinho. Me inspirei muito ali e a minha formação musical e, e também tipo abrir o campo, né? De em tudo, né? Tipo, que eu tinha, sei lá, 17, vocês tinham 27, 10 anos mais e me influenciou demais. E depois eu me vi fazendo as mesmas coisas para outras gerações, inspirado em vocês, né? Então, assim, que nem você falou, passou 40 anos mais ou menos, né? Um pouco menos, que eu acho que quando eu entrei no estúdio pela primeira vez, eu devia ter uns 17, né? E é muito louco a gente se encontrar. Lógico, acho que a gente não se via uns 10 anos, mais ou menos, né? A gente deve ter se visto numa festa, alguma coisa rápida, mas ter tido chance de bater um papo que a gente bateu em off, né? Algumas semanas atrás, e colocando em dia agora aqui no programa, né? É isso, Zé, é um prazer mesmo. Agora, cara, eu não sei nem por onde começar aqui no campo artístico, né? Porque é tanta coisa legal que você fez, mas eu vou começar pelo começo. Uhum, E é uma coisa que eu sei, mas não sei, que é a sua origem mesmo, né? Onde é que eu brinco aqui, onde é que a cegonha te jogou, né? Onde é que ela uhum. botou você ali? Como é que é a sua origem, sua família e em que lugar você aparece no mundo? Nasci em 69, né? Tive a sorte de pegar o final. Não vivi os anos 60, mas muito influenciado por, né? E crescer nos 70, né? O skate me mordeu lá na metade dos anos 70 ali. E isso foi a coisa que me influenciou para o resto da minha vida. Uma das primeiras influências musicais foi minha mãe mesmo. Minha mãe ouvia disco, grooves, Led Zeppelin, rock, isso, tinha, sei lá, 7, 8 anos. E depois já é, teve a fase Wave Park, isso, aquilo, era muito novo, né? E Ibira, né, que foi a parte da nossa formação, que os padrinhos ali, Tron, Bolota, os contemporâneos ali também, depois Mureta, que estudou comigo, Mureta fez ginásio comigo, né? Então, assim, a gente cresceu ali, a influência de skate, como a do surf e a noite, me fez esbarrar acidentalmente no hip hop, que estava na primeira geração aqui de São Paulo. Então, assim, a gente andava de skate na Praça Roosevelt, onde tinha o cais, mas andava também no Anhangabaú, na São Bento, nas estações de metrô, e ali a gente acabou meio conhecendo o Taíde, o DJ1, isso, aquilo, e do skate eu acabei indo para música, fui para dentro de estúdio, tocar nos campeonatos de skate, vários, que você presenciou alguns, né, que a gente teve junto, e dali caí migrar para a noite, né? Eu tinha ambição de ser skatista profissional, cheguei a competir
campeonatos de skate profissional, de street, né, na época. Mas graças a Deus eu fui pra música, tá ligado? Ô Zé, não é surpreendente, na verdade é esperado que você, quando fale da sua vida, já vá direto para a música, para as coisas, vamos dizer assim, para as tendências de comportamento, seja esportivas ou de música e tudo, porque é o que te forjou. Mas você não me contou, você nasceu em São Paulo, sua família era pobre, rica, classe média. Me conta só um pouquinho dessa parte que faltou Eu para a gente nasci, compor. eu nasci e cresci em São Paulo. Minha família é tipo classe média, normal, sem muita grana, mas meu pai fez economia, trabalhou na bolsa na época, trabalhou em banco. Meu avô trabalhou no Banco do Brasil, meu avô paterno, né, tal. E teve minha adolescência, a minha infância teve altos e baixos, porque meu pai foi muito jogador também, subiu com tudo, depois caiu com tudo. E nessas subidas e descidas eu tive a chance de conviver com vários tipos de pessoas. A gente está num super alto nível, depois de repente não está mais, de repente depois começa a batalhar para conquistar, né? Então eu morei primeiro em Santa Amaro, ali para baixo, no Brooklyn, depois melhoramos, fomos para Vila Nova Conceição, do lado do parque, de Moema, ali, com os caras. Depois foi morar na casa de avó, morando a família inteira na casa da avó, e depois melhoramos de novo. Então, assim, a gente aprendeu a conquistar e dar valor para as coisas, né, também, né? E, tipo assim, minhas amizades também sempre foram da rua, entendeu? Então, assim, minha formação sempre foi da rua, entendeu? Independente de onde eu tava, assim, né? Ô Zé, sorte que o Arthur não está aqui com a gente, porque se ele ouvisse essa parte aí, você foi morar com a avó, já ia te classificar, te colocar na categoria menino de vó, né? A gente tem que marcar uma com o Arthur junto, né? Ô Zé, você falou de um momento assim, né? Você contou rapidamente assim essa tua linha do tempo, mas tem um momento que é chave, cara, não só para você, como para a cultura pop brasileira, sei lá, acho que não é nem só pop, para a cultura brasileira, Uhum, que é essa coisa da Estação São Bento, né? Do uhum, cruzamento que aconteceu ali. Eu já ouvi essa história, por exemplo, dos gêmeos, né, que se tornaram referência mundial em artes plásticas. Já ouvi do Taíde, já ouvi dos próprios, já ouvi dos próprios caras do Racionais, né, falando sobre que se encontraram ali também. uhum. Me conta um pouco, cara, porque ali foi uma espécie de revolução, né? Em Sim. que a cultura negra de favela encontra a classe média urbana de São Paulo e mistura as referências, né? Eu lembro que quando a gente, nessa época, o mundo do skate, eu via Divo, Dead Kennedys, esse tipo de som, né? Meio rock and roll, meio punk, meio alguma coisa eletrônica começando a aparecer. E o hip hop estava bebendo em outras fontes, né? De repente isso se Uhum. encontra, né? Tem o negócio dos b-boys, das danças e tal, os gêmeos contando isso é muito engraçado, né? Porque a última coisa que você imagina vendo os dois é que eles dançavam, né? Dançavam na rua. Mas Sim. enfim, me conta um pouco mais, cara, de que maneira você filmou essa cena, assim? Como é que você, o que você lembra disso? Eu lembro que no skate ali, a gente sempre foi bastante. Tinha uma fase que o skate era bem que nem você falou. O começo dos anos 80 até 83, 84, assim, o skate era bem new wave, pós-punk, hardcore, um pouco de rock. Mas depois ali o skate já começou igual nos Estados Unidos. O hip hop em si foi produzido pela galera do New Wave e pós-punk. Porque a galera do. E aqui também, se for pensar, o Cultura de Rua, isso, aquilo, o primeiro disco foi produzido pelo Narzi, pelo André do Ira, pelo Dudu Marotti, pelo Akira S. Que a galera que produziu eram os New Waves e os pós-punks que produziram. E lá fora também, se você for olhar Wild Style, filme,
as coisas. Tem tipo a Blonde, tem, tem o punk teve uma identificação do punk rock e do pós-new wave com o hip hop. Tinha essa identificação. E lá no Cais, onde foi meio nosso berço ali aquela época, também era totalmente, né? Tinha o Jaime, que era o DJ punk, o Magal, os caras, e tinha o Arthur, o Aloys, e a galera do rap estava ali também esperando, cada um esperando o seu momento, né? Era um encontro de tribos, né? Total. Então, assim, eu senti que depois que nessa segunda metade dos anos 80, o skate estava completamente eclético. E daí a gente tinha um skatista que curtia andar ouvindo Madonna, outro que curtia andar ouvindo Dead Kennedys, outro que curtia andar ouvindo Run DMC, outro Public Enemy, outro curtia Bob Marley, então outro Bad Brains. Então, assim, cada skatista era um estilo musical, né? E eu sempre me identifiquei com essa grande fusão de estilos também, né? É a coisa que eu mais me identifico, na verdade. Lógico que, tipo, quem fez minha grande fundação dos anos 90 foi o rap, que foi onde eu me aprofundei, até depois começar a voltar às minhas raízes e trazer as minhas raízes para a produção musical e virar eclético dentro da produção musical também, né? É muito louco isso também. Ô Zé, nós vamos chegar lá, mas antes eu quero. Estou tentando seguir aí uma linha do tempo, e aí talvez venha o grande marco da tua história, no início, pelo menos, né? Agora você já passou por tanta coisa que talvez isso já não seja mais nem tão grande, mas é grande, que é a primeira formação lá do Planet Hemp, né? Não sei nem se é a primeira, mas você fez parte daquela histórico momento, né, em que o Planet Hemp inteiro foi preso por apologia à maconha, alguma maluquice dessa. E eu me lembro claramente, a gente já se conhecia e tal, falou, porra, o Zé tá preso, o Zé tá preso, ele tá um calor naquela cadeia, pensando... E então me conta um pouquinho desse momento, cara. Vocês se juntam ali, né? O D2, que é uma figura muito interessante, muito inteligente, que está aí até hoje brilhando. E os outros todos, né? Acho que já estava o Benegão, né? Nessa O Benegão não formação. estava nessa formação quando a Não. gente foi preso, estava o Black Alien. O Marcelo me lembrou, ele sempre lembra umas histórias, que a primeira vez que a gente se conheceu foi no Campeonato de Skate de Olha, Guaratinguetá. Acho que no terceiro brasileiro, quando eu já estava tocando, eu devia ter uns 18 na época. E ele então, viu. E depois no Copa Itaú. No Copa Itaú, quando o Mark Gonzalez veio, que a gente estava, né? Você estava, né? Foi aquele campeonato. a gente que produziu, né? Isso, a gente É. estava tocando. E o Marcelo viu eu tocar Public Enemy e colou para me perguntar. Então eu já conhecia ele de. Ele não tinha banda, ele nem pensava. Eu lembro dele, magrinho, cabelo curtinho, bem magrinho, assim, sempre perguntando de música, eu mostrando os discos, tirava o disco na hora e mostrava. E gente boa pra caralho, a gente ficou falando. Era um cara que sempre que eu trombava ia pro Rio, Crepúsculo de Cubatão, não sei o que, saía na noite no Rio. E vamos dizer, o Crepúsculo era a versão que a gente teve aqui do Rose, do Cais, dos cariocas ali da época, né? E o Marcelo colava e a gente manteve, assim, na verdade eu era meio conhecido porque eu já tinha saído em revista de skate, tocava no campeonato, e o Marcelo era tipo aspirante. E até ele tá aqui em São Paulo, ele tinha lançado o disco, né? Lançado o primeiro disco, Usuário, do Planet. Encontrei com ele domingo na Vila Madalena, num bar, no The Jungle, né? Chamava na época. E o Marcelo, vou tocar amanhã. Amanhã tem show de lançamento. Estamos sem DJ, não tem DJ. Você não quer ir lá tocar, fazer uns scratch? Eu falei, bora, vamos lá. Nem conhecia a banda, não conhecia ninguém. E fui na segunda-feira para a gente fazer o show de lançamento do Usuário aqui em São Paulo. E nunca mais saí, entendeu? Fiquei na banda até o negócio crescer e virar aquilo lá e a gente começar a ter as perseguições, ter que viajar com advogado, ter show cancelado, ter que viajar com habeas corpus pronto, até aquele grande incidente de Brasília que a gente acabou sendo preso e ficando uma semana preso e que foi para as cabeças ali, né? Como é que você lembra dessa semana? Assim? O que ficou na tua memória? Como é que você vai? Tanto a maluquice assim, de prender uma banda, né, que estava tocando música, até a questão física mesmo, né? De repente vocês estavam lá sem, porra, sei lá, sem nenhum apoio, meio jogado ali na cela. Como é que foi?
A gente foi engraçado, a gente tinha sido preso um dia antes e solto, né? Em Belo Horizonte. Na sexta-feira a gente já tinha sido, estava muito fechando o cerco na gente. Chegava em aeroporto, já estava a polícia esperando seria desembarcar do avião, a polícia com o cachorro esperando. A gente já estava viajando com o advogado. A gente sabia que em algum momento ia acontecer, mas não dessa forma, né? A gente não achava que ia ser dessa forma. Então a gente foi preso em BH um dia antes. Revistaram todo mundo, mandaram todo mundo, não acharam nada, soltaram. A gente foi para Brasília, fez o show e logo depois tinha uma operação policial de, sei lá, 50 policiais, prenderam um monte de gente no show. E a gente foi preso na ressaca, no sábado de madrugada, dormimos até entrar na cela, era tipo, sei lá, 11 da manhã. A gente dormiu o dia inteiro na cela, só nós seis, em Brasília, né? E acordamos na hora do Fantástico, dando a notícia no corredor, nas outras celas, os presos gritando: Ó, vocês aí, tão famoso, tá passando no Fantástico, tá ligado? Os caras gritando: caralho, a gente tá no Fantástico. Daí, assim, chegou os policiais fazendo uma pressão psicológica: e vocês vão ficar um tempo aí, hein? Chegou segunda-feira, ninguém apareceu. Tipo, apareceu o advogado, estamos vendo o que vai acontecer. Ninguém, não julgaram o nosso habeas corpus. Chegou terça-feira, foi negado o habeas corpus. Entendeu? Daí a gente, caralho, negaram. Daí os caras vieram, ó, vocês vão ficar. Eu tô pela 12 com 18, 12 tráfico, 18 formação de quadrilha, não existe apologia, né? Não existe a acusação de. Apologia é indução ao uso, era 12, né? Eu acho que a Constituição mudou um pouco hoje em dia. Mas os policiais, vocês estão fodidos, cara. Já negaram o habeas corpus. Vocês vão ficar aí tipo um ano, 6 meses. Eu falei, caralho, fudeu, cara. Daí, isso na terça, né? Daí começou a colar, tipo, Brasília, né? Muita gente. Ano de eleição, aquilo. Começou a aparecer muita gente lá para conversar com a gente. Colou o Suplicy, colou o Fleury, colou o Gabeira várias vezes. Começou a virar um. Opa, também em Brasília. O presidente vai ter que falar sobre o assunto, entendeu? Daí já chegaram na. Era o Fernando Henrique, né? Daí já chegaram, tipo, Ruth Cardoso teve que falar sobre. Começou a virar um negócio ali, entendeu? E a gente estava bem cuidado, estava numa cela nossa, viramos celebridade dentro da CPE, né? Que era o presídio, até que um momento falaram: não, vamos apertar esses caras, vamos mandar eles para Papuda, que era para o presídio. Enviaram a gente no Chilindró ali mesmo, os seis, apertado, e pegamos estrada. Estrada tipo para interior de Goiânia, e no meio da estrada mandaram alguém, saiu algum mandato, alguma ordem judicial para transferir a gente para uma delegacia. Daí os caras frearam a, o camburão, né? Era tipo um camburão velho daqueles, frearam e começaram a retornar, mandando retornar. A gente voltando para Brasília, a gente foi para isso era tipo já na quinta-feira. A gente voltando para ir para uma delegacia de que muita gente com regime semiaberto, já tipo super VIP, já, com chuveiro elétrico, com não sei o quê. Então a gente, opa, melhorou para nós. E chegou na sexta-feira, no dia seguinte, saiu o relaxamento de prisão. Foi o que liberou a gente na sexta-feira. Liberou a gente na sexta-feira, saí da cadeia na sexta. No domingo eu peguei o voo para Amsterdã, pro Cannabis Cup. Zé, você está contando isso num tom assim bem humorado, que é o melhor possível, mas a verdade, cara, é que vocês estavam ali sendo de uma certa forma vitimizados, e tal, por uma questão que hoje está no centro do debate científico, né? Cannabis hoje talvez seja uma das grandes vertentes da discussão da ciência de ponta, né? O caráter terapêutico dessa planta, né? Está sendo estudado. A gente aqui já fez várias entrevistas, sei lá, por exemplo, para citar um especialista nisso, Siddhartha Ribeiro, neurocientista, vários outros. As pessoas mais sérias do mundo da ciência estão trabalhando
com as perspectivas dessa planta, de outras substâncias e tal. Você acha que, de alguma maneira, vocês estavam ali abrindo aquele mato alto, assim, começando a falar da maconha de uma forma menos preconceituosa, menos pesada e tal? Como é que você vê sobre esse aspecto, né, um pioneirismo mesmo no deslocamento da câmera social sobre o tema cannabis, né? A nossa intenção, a intenção do Planet sempre foi essa, né? A mensagem era muito importante e você entrando é, nas letras de todos os discos, depois mais para frente vai ficando um pouquinho mais descontraído, mas principalmente o Usuário e os Cães Ladram são discos muito que desde lá a gente estava falando e ainda tá e ainda não mudou grandes, melhorou um pouco, mas a gente está longe do que é, né? A quantidade de gente que é presa injustamente e de pré-definir o que é usuário, o que é tráfico e dos fins medicinais que pouca gente falava na época e que hoje em dia já está. Então eu acho que realmente a gente foi pioneiro em abrir e falar explicitamente dessa forma. É engraçado estar falando com os moleques do trap hoje em dia que a gente produz e tal. E você, mas eles não têm noção da importância que foi o Planet de falar dessa forma que a gente falava, porque para eles falam de qualquer coisa hoje em dia. Ou seja, a gente tomou na cabeça, mas não podia falar de qualquer coisa? Não podia falar de qualquer coisa. A gente foi preso por isso, entendeu? Lógico que, tipo, existe a liberdade de expressão, mas os caras acharam uma forma de transformar aquilo em apologia até não ser, até ser provado que não era apologia, né? Então, eu acho que como o Planet bebeu de várias influências de Cypress Hill, obviamente de reggae, de Fela Kuti, de várias outras influências de letra e de tudo que o Marcelo, principalmente o B, que escreviam, mas que todo mundo da banda acreditava na ideologia para virar o que virou, mas que a gente, sem dúvida, foi pioneiro nisso na época e a missão não era comercial, era uma missão mesmo, entendeu? Que a gente acreditava. Ô Zé, vamos para agora para um outro campo, cara. Eu lembro de ter visto recentemente uma série, né, sobre os Racionais e tal, em que eles contam que se encontraram lá na São Bento e tal, né? Uhum. Sim, Cruza o sim. outro e tal. E aí, cara, eu confesso que eu não sabia, quando eu fui ler aqui sobre a tua carreira, eu vejo esse momento, né? Em 1999, o Mano Brown te convida para produzir o primeiro álbum do Sabotage, né? O Rap é Compromisso. Uhum. E a sua participação foi fundamental, e o Sabotage virou uma lenda, né? Não só por ter sido assassinado jovem, tal, no auge da vida e da carreira, mas porque a carreira dele, o som dele foi meio assim um marco, né? Uhum. Uma coisa disruptiva, como se fala agora. Sim. Me fala aí, cara, como é que você encontra, como é que o Mano Brown te encontra, como é que você vai parar com o Sabotagem, como é que era o Sabotagem? Devia ser bem engraçado, né? Sim, sim, sim. Conta essa parte aí para nós. O Brown foi um cara muito importante para mim também. Eu conheci o Brown de encontrar, porque ele é meu contemporâneo. O Brown nasceu em 70, né? Eu sou 69, a gente cresceu, vamos dizer, o Brown da periferia, lógico, e eu na zona central e tal, mas movimentos diferentes que se encontraram, né? Do skate pro rap e tal. Mas eu acompanhava o Racionais pra caralho, eu sempre fui fã. Depois que o Planet estourou, que o D2 lançou o Eu Tiro Onda, que foi um disco que mudou a cena do rap nacional, foi um disco que foi um primeiro disco com uma produção de nível internacional, entendeu? Tipo, pós-Planet, depois que a gente ser preso com o Planet e bem proibido de fazer show, o Planet deu uma baixada, o Marcelo entrou na carreira solo e gravou Eu Tiro Onda, com uma super estrutura que ninguém teve na época, com grana para gravar fora, e a gente fez essa escola
com um cara que foi importantíssimo, assim, alguns dos meus top 3 de importância é o Mário Caldato, que é brasileiro, que é um cara da idade de vocês e do Arthur, que foi meu padrinho de produção musical total. O Mário, para quem não sabe, foi o cara que produziu todos do Beast Boys desde o do segundo álbum, produziu Bjork, fez os Tony Locke, fez o Young MC, fez todos os raps importantes do final dos anos 80. Depois fez Jack Johnson, foi construir estúdio do Jack Johnson no Havaí, o Mário. E o Mário foi um cara muito importante para a gente, que ensinou a gente como fazer, como que ele fez, trouxe a qualidade de produção, as técnicas, as coisas para a gente poder fazer o nosso. E a gente se preparou para fazer o Tire Onda. Então, quando o pessoal viu o Eu Tire Onda, falou, que qualidade é essa? Isso aqui tá muito... Tipo, além de a gente ter feito um disco só com samplers de música brasileira, com músicos clássicos da MPB, da Bossa Nova, trabalhando com eles, com o João Donato, com os caras do Azimuth, com o Dom Romão, com vários músicos de outras gerações. A gente fez um negócio que a gente nem imaginava tão profundamente quanto que a gente estava indo. Então, assim, na época, a coisa que revolucionou a ferramenta principal do rap, de produção de beats, que a gente não usava no Brasil dessa forma, eram as MPCs, que depois você viu, todo mundo viu ser usada em funk, em tudo depois. Mas ali em 97 para 8, não eram usadas as MPCs modernas para produzir rap nacional. E a gente pegou, a gente viajou, comprou as MPCs. E daí teve um prêmio da MTV que a gente tocou, o Marcelo, né? Entrou o Marcelo comigo, com o Bezerra da Silva, com o Martinho da Vila e os filhos. E a gente tombrou o Brown, aquele VMB histórico que o Racionais ganhou, que subiu no palco com 60 pessoas, que não sei o quê. E na passagem de som, o Brown colou, a gente se falava, não tinha uma intimidade tanta, mas o Brown colou, os caras colaram para ver as MPCs que eu tava com uma no palco. E o Brown falou assim: nossa, isso aí que é MPC, não sei o que foda, não sei o que. Passou alguns meses, eu tava nos Estados Unidos e eles também. E a gente tava em Nova York gravando clipe, não sei o que. E o Brown comprou uma MPC e o Ed Rock também. Voltou, os caras começaram a me ligar. Falou: oh, como mexe nesse bagulho aqui? Ô, oh, mano, não sei o que. Ô, oh, vem me ajudar aqui. Vem não sei o que. E eu comecei a colar. Ô Zé, só para. Acho que a maioria das pessoas não sabe o que é MPC. Explica aí, por favor. MPC é um sampler, né, que a gente usa para recortar, para pegar trechos de músicas, que é como feito o rap. Então ela não tem nenhum som. É como se fosse uma bateria eletrônica pelada e tem os pads ali que você toca, né? São aqueles quadradinhos, tem 16 pads que você manda os sons para dentro dela. Então, assim, ela é uma máquina que foi inventada no final dos anos 80 e veio evoluindo e virou a fórmula do hip hop, entendeu? E depois a fórmula de vários outros estilos musicais, mas e ela não era usada no rap nacional dessa forma, principalmente as MPCs modernas. E os Racionais piraram, o Brown pegou, o Ed Rock pegou, o KLJ comprou uma também, e eu já estava ninja nas MPCs na época, e os caras começaram a me chamar, principalmente o Brown, a colar lá e mostrar, e ele colava em casa, e ele ia fazer uma produção. Primeiro ele foi fazer uma produção do 509E, que é o grupo do Dexter e do Afroex que estavam presos, né? E o Brown me chamou para produzir com ele essas músicas, as músicas dele. E eu fui produzir com o Brown algumas dessas músicas. Uma dessas músicas virou Oitavo Anjo do Racionais lá na frente. Uma das músicas que a gente produziu para o 509E. E nessa época eu fiz que o Brown até falou no podcast, que eu fiz um manuscrito da MPC, que eu fiz um manual em português com todas as telas da MPC desenhadas e explicando o que era passo a passo, e eu dei para ele. E ele tirou xerox, e algumas pessoas tiraram esse manual, rodou por São Paulo e pelo Brasil. Fala que é a Bíblia da MPC dos anos 90, entendeu? Que E incrível. eu sou louco para ter esse pergaminho.
da MPC para eu voltar. Então, ali eu criei uma amizade com o Brown e aprendi muito com ele, até de simplicidade, do menos é mais, de como swingar em algumas coisas, de levadas, de programação de bateria, porque eu vinha de outra escola também. Aprendi muito com o Brown ali. E daí, primeiro, gosto de brincar que ele me testou primeiro com o 509E, depois ele me mandou o Sabotage, que também é um capítulo gigante da minha carreira, para depois eu ir trabalhar no álbum do Racionais junto com o Ganja, que foi meu parceiraço, que também que eu conheci bem mais novo que eu também, mas que já estava lá com 18, 19 anos se jogando já na música que eu levei comigo para o Planet, para as produções musicais também. Mas assim, daí ali o Sabotage era uma figura, tipo, ele era muito, muito diferenciado, ele era muito para frente do tempo, ele, ele, ele tinha várias influências, tipo, de chorinho, a rock, ele não tinha ele não era duro, que nem o rap nacional era na época, totalmente gangster, né? O rap nacional era, tipo, de São Paulo, principalmente, o rap era tipo, todo seguia o Racionais e a tendência, né, da época. O Sabotagem não, ele era metáfora, abstrato, as rimas, não necessariamente contava história, ele misturava várias coisas, ele era muito para frente do tempo, tanto em levada quanto em musicalidade, e estava junto, desde gravar com drum and bass, com música eletrônica, até com Sepultura, que eu levei ele para gravar junto comigo, entendeu? Os cara não tinha freio, era fã da Sandy, sabe? O Sabotagem não tinha, ele não ligava, ele era tipo ele mesmo, ele se garantia, entendeu? Zé, é interessante ver, cara, como a música liga, né? Você está falando de conexões, né? Eu não sabia, por exemplo, que você tinha produzido o 509E. O Dexter é nosso brother aqui, ele já veio aqui, acho que umas 2 ou 3 vezes, vive Uhum. conversando com a gente. É outro cara que tem esse interesse por tudo, né? Aberto, assim, Uhum. intelectualmente flexível, né? Uhum. Agora, eu me lembro bem dessa época, cara, o que você falou, né? Que o rap era totalmente gangster, e tinha essa postura marrenta e tal. Eu tava, por exemplo, cara, no Roda Viva do Mano Brown, né? Que hoje virou uma coisa, assim, as pessoas ficam mandando trechos um para o outro, como se fosse uma É. peça de museu. De fato, é uma coisa antiga. Eu estava lá na bancada, lá como um dos entrevistadores, e me lembro assim, acho que foi a primeira entrevista do Mano Brown, que não fosse para Sim. revistas de rap e tal. Foi a primeira vez que ele topou falar com a imprensa grande, digamos. E pra você ter uma ideia, cara, eles chegaram em 2 ônibus lá na TV Cultura, os 2 ônibus cheios de mano, e assim, para intimidar mesmo, né? Para chegar chegando e tudo. Então era uma guerra mesmo, era uma guerra fria, né? Uhum. Mas a minha pergunta é a seguinte, cara, como é que um cara que, vamos dizer assim, para a periferia, você é rico, né? Quer dizer, Sim. você não é um cara, você não é o João Dória, mas para a Uhum. periferia, cara, a Sim. gente né? Quer dizer, o cara branco que mora na parte rica da cidade, para cá do Rio e tal, né? Uhum. Na época era tido como um bicho estranho, quase que Uhum. um inimigo. Uhum. Como é que você sentia um pouco a pressão, cara, de não ser das mesmas origens, de representar o outro lado do Rio? Então, eu senti, claro, mas foi uma coisa que eu sempre ignorei e eu acho que por causa da minha vivência do skate, eu acho, de ter convivido com todo tipo de gente e ter tido grandes amizades do skate que vieram de classes lá de baixo e aprender a conviver com todo tipo de gente, eu acho que eu sou uma pessoa que sempre soube transitar bem, entendeu? Então, assim, eu abstraía, eu não levava no pessoal, eu fingia que não via, e eu sempre fui de igual para igual, e eu conquistei o respeito, entendeu? Então, assim, óbvio que para eu ser aceito numa roda dessas, não é uma coisa da noite para o dia, que nem eu falo que o Brown me testou bastante para me conhecer, para saber se eu tinha proceder, se eu tinha atitude de estar com eles junto, de estar na casa dele junto, de estar almoçando com a mãe dele junto, sabe?
foi um trabalho, foi uma conquista de confiança e tal. E eu tinha algumas pessoas que viravam a cara, sempre, que eu não me importava muito, e alguns outros caras da galera deles que demorou muito mais tempo para eu conquistar, que não que eu quisesse conquistar, mas para eu ter o respeito dos caras, mas eu tive, entendeu? E assim, eu acho que eu conquistei o respeito pela música, né? Não pela minha arte e pela minha maneira de compartilhar ela com eles. E por aprender e ensinar, uma troca fodida, entendeu? Foi muita troca, entendeu? Então, assim, eu não tinha problema de. Eu nunca tive problema de passar informação ou de passar o que eu sei, porque a partir do que eu passo, eu preciso aprender um novo. Então, assim, eu estava ensinando os caras a mexer na MPC na época, os truques para chegar mais rápido em alguma coisa. Ao mesmo tempo, eu estava evoluindo, porque aquilo já estava fácil para mim, eu já estava aprendendo um próximo. Então, assim, muita gente é encolha com o que sabe, né? Com informação, com técnica, com isso, aquilo. E eu nunca fui, eu sempre compartilhei. Então, assim, os caras me viam dessa forma, eu acho. Então, assim, hoje em dia, passa 30 anos depois, eu encontro o Brown e ele vai numa entrevista falar e ele vai me citar numa entrevista pelo que eu fiz por ele. Ele sabe que foi bastante importante para eles todos isso de eu ter dado um caminho que poderia demorar anos, talvez, para chegar, e rapidamente ele pegou, e depois o Mabrão produz pra caralho, ele produz muito bem. Ele é um puta Zé, produtor musical. deixa eu pegar daqui, cara. Primeiro quero registrar que a primeira vez que eu vi um sampler, né, foi você que me mostrou. A gente Uhum. estava no Alternativa Rock Skate, que foi um evento pioneiro, né, porque a gente misturava música e um half pipe já na época, sendo que na música a gente tinha, se eu me lembro bem de cabeça, tinha Supla, tinha Ed Mota e tinha uma banda de rock que eu não lembro mais o nome, uma banda de rock lá do Rio. Quer dizer, era eclético de ponta a ponta, né? Os estilos musicais, o próprio fato das bandas tocarem dentro de um half-pipe, em estacionamentos de shoppings de graça, né? Quer dizer, E aí Uhum. eu me lembro você tirando assim de uma sacola um negócio que parecia sei lá, um teclado, Um uma. tecladão, era um É. samplerzão. E aí ele Uhum. fala assim, ó, meu, aperta essa tecla. Aí apareceu uma batida de bateria, depois a outra era uma voz, né? Quer dizer, cada tecla era capaz de sintetizar o que você quisesse, né? Você E gravava o aí, que você queria. aí você tinha como se fosse uma metralhadora de sons, né? Que você podia usar e tal. Agora, essa tua narrativa, né, sobre como você foi entrando em vários mundos e a partir da arte é muito legal, né? E aí isso te leva, cara, isso não só te levou para o topo do rap, para outras áreas aqui na música brasileira, mas te levou para o mundo, né? A sua Uhum. carreira como produtor musical talvez esteja entre as maiores do planeta mesmo, né? Você produziu e produz, né? Do K-pop é o Snoop Dogg Dogg, né? Não sei se tem extremos mais Uhum. distantes, né? Eu queria que você explicasse, cara, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe. Na hora que você vê lá num disco escrito produtor, Mário Caldato, Liminha e tal, você não tem ideia do que seja. O que é produtor? O cara pagou para fazer o disco, ou ele ia buscar o sanduíche, buscar o cafezinho, ou ele cuidava da segurança. Obviamente não é isso, mas o que é, cara, o papel do produtor para uma banda, para um disco? O que você faz quando você assume a produção de um disco? Existem escolas diferentes, né? Que nem você falou, o Mário, o Caldato é um cara que é de uma escola. Ele também foi da escola, ele foi precursor dessa escola de beatmakers, né? De criar as batidas para alguém cantar em cima, de produzir, de usar o sampler, né? Que nem a gente estava falando agora dos samplers, de pegar pequenos trechos e construir uma nova música, um novo arranjo, misturar vários elementos de vários lugares diferentes, mas assim, até mesmo um produtor como o Miranda, que era um cara que era quase que um psicólogo, para tirar o melhor de cada um, de você dirigir uma banda, um maestro, de você chegar numa sonoridade, de ajudar a banda a chegar no som, de falar assim, vamos usar esse tipo de instrumento, vamos usar esse tipo de timbre, vamos fazer agora nessa parte da música, seca tudo e deixa só aqui, o cara achar, existem várias maneiras de
induzir uma banda a chegar num som. Então, assim, a minha escola foi de criar os beats, né? E o arranjo e produzir. Mas também trabalhei dirigindo, ajudando banda, ou mesmo estando numa sessão é, quase como um maestro mesmo, de você falar para o guitarrista fazer tal coisa, o baixista tal coisa, o baterista depois você entrar lá numa mesa e editar a música e montar, até você chegar e na parte, na fase de mixagem e masterização, que é quando você vai finalizar um disco. Então, assim, existem inúmeros estilos de produtores musicais, né? E tem gente que só com tipo o Rick Rubin, que é um cara importantíssimo, que você vê vários vídeos do Rick Rubin falando coisas super coach até, mas ele só solta pérolas. O Rick Rubin é um cara que não tocava instrumento em produção, não fazia beat e chegava e produziu do Beast Boys ao Metallica, ele fez de tudo, só na palavra, só sabendo dirigir na psicologia dele, induzir a chegar a tirar o melhor de cada um, entendeu? Então, assim, é, é um campo muito grande, assim, né? E de conquistar a confiança do artista também, você conseguir ter uma liderança para fazer isso. Já Zé, teve. eu nunca acompanhei de perto um trabalho de produção, né? Mas entrevisto gente aqui há 200 anos e muito músico, né? Muito diretor de cinema, muito ator, muita gente desse campo da arte, né? Desses campos. E agora você falando sobre essa coisa meio psicólogo, meio terapeuta, meio técnico, né? Parece um pouco técnico da equipe, né? Ver o melhor de cada jogador, né? Fala coisas que faz o jogador jogar melhor. Me vem uma coisa assim muito evidente, cara. Desde que você era molequinho, tem uma coisa assim que é uma mistura de humildade com simplicidade e com fofura, meu. Você é meio labrador, né, cara? Assim, é tipo Guga Kirten, né? Aquele cara que todo mundo quer pegar no colo, quer botar ali no sofazinho, dar um biscoitinho. É, tem isso, cara. Tem o fato de você ser uma pessoa naturalmente conciliadora, suave e tal. Você acha que isso te ajudou, cara? Porque no fim você mexe na arte do outro, né? Isso é uma É, coisa muito delicada. A maior parte das pessoas não gosta disso. Eu percebo que os artistas curtem assim. Tem a ver o que eu estou dizendo? eu tenho esse lado, sim, mas eu tenho o outro lado também. Lá no meu estúdio, os caras já me vê não como labrador, já me vê como pitbull, às vezes, entendeu? Então, assim, eu fico ali, eu vou deixando, eu vou observando também. Digo essa parada de psicologia, eu conheço alguns produtores muito melhores que eu para lidar com isso, e eu tento até aprender com eles, de saber realmente lidar com quando um artista está com bloqueio e não deixar ele ansioso. Eu acabo entrando na ansiedade junto, às vezes. Eu não sou o melhor nisso. Muitas vezes o cara entra no estúdio, não consegue sair com nada, e eu, em vez de ajudar, posso acabar até atrapalhando, entendeu? Mas eu tenho alguns amigos que são mestres nisso. Tipo, o Apollo 9, meu amigo, ele é mestre nisso. Tipo, o Ganja é muito bom nisso também. O Ganja sabe realmente é, conciliar e tal. Mas eu tenho isso esse lado também de ser bem de boa, assim, até ir para o outro extremo. Eu também vou para o outro extremo, entendeu? Agora, um aspecto que é legal também, quer dizer, de uma certa forma comprova a tese, né? Que você há anos forma duplas, né? Forma time com mais alguém, né? Teve o NASA, agora o Trop Killers, né? Que é você e uma outra pessoa agora no Trop Killers com o Louds, né? Que acho que é 10 anos mais novo que você, ou 20, sei lá, bem mais novo, né? E, e você funciona, né, cara? Assim, tem muito artista que não funciona em simbiose com alguém, né? Nesse nível, né? Vocês tocam no mundo inteiro, produzem juntos e tudo. Sim. Como é que tem sido isso, cara? Assim, atuar em dupla há tanto tempo, né? Por que que você foi por esse caminho? Eu gosto muito de trabalhar com dupla e mais de dupla também, de às vezes com várias pessoas envolvidas. É, foi natural, tipo, por exemplo, uma época quando eu comecei a produzir rap, é,
o meu primeiro trabalho de produção mesmo foi com Nuts, que foi o disco do Marcelo. Mas no álbum do Planet anterior, a gente era a banda produzindo. Mas depois, no meu primeiro disco de rap, o Eu Tiro Onda, foi. Depois eu caminhei para produzir sozinho. Depois eu senti, eu acho que eu preciso de mais musicalidade. Eu não toco instrumentos, eu tenho uma noção musical boa, já toquei, mas nada a nível de gravar e tal. Então eu sei dirigir um cara. Comecei a trazer o Ganja para tocar coisas, tocar um teclado, tocar uma guitarra, tocar um baixo. E o Ganja começou a pegar muita parada do beatmaker também. A gente acabou virando uma super casamento. A gente fez muitos discos de rap na sequência. Quando eu saí do Planet, como dizer, quando o Planet deu a pausa de 2003, que eu fui morar nos Estados Unidos, eu conheci o Sam Spiegel, que era o que virou meu parceiro do NASA. E também foi um choque de gerações. O Sam é 10 anos mais novo que eu. Ele tinha uma parada mais nova e cresceu em Nova York, cresceu nos Estados Unidos. Então eu tinha a brasilidade, a minha parada, eu já tinha produzido muito mais coisa que ele. Ao mesmo tempo, ele tinha sangue no zóio para fazer as coisas. Deu muito bom a nossa combinação. A gente ficou anos trabalhando junto até lançar um disco que a gente nunca mais conseguiria fazer de novo, entendeu? Que é o disco do NASA, é um disco impossível de fazer dois. Demorou 6, 7 anos para fazer, até lançar e tal. Ele não é um disco que vai ter um segundo disco, foi projeto de um disco só. Quando acabou a turnê, acabou o disco, eu fiquei tipo num vazio, num buraco. E meio que voltei pro Brasil, fiquei um tempo nos Estados Unidos, voltei pro Brasil, e do nada eu tava até meio depressivo, até por pós isso. Eu conheci o Laudes, que era 20 e poucos anos mais novo que eu. O Laudes eu tava com 42 e o Laudes com 20. E ele tinha outra maneira de fazer música, completamente diferente da minha. E vivia num universo bem menor. Daí eu comecei assim, uma troca até de mentoria e de ideias, ele me mandava as coisas e eu induzi ele meio que a chegar onde eu queria para ele musicalmente na época, né? A gente começou a fazer música por acidente e deu muito certo. Daí a gente entendeu que por eu ter 40 e tal, eu atingia a minha faixa etária até uns 10 anos mais, e ele ter 20 e tal atingia uma faixa etária de 20 a 30, mas também descia para os adolescentes. Então a gente pegou um campo muito grande musical, e essa parada de dupla a gente fez de um jeito ninguém manda. Um não é não. Então, assim, se a gente está fazendo música junto, não é porque eu sou mais velho, isso, aquilo. Se ele falar não, a gente não segue em frente. Não é um fala mais alto que o outro. Isso sempre meio que funcionou com a gente. Porque às vezes você tem uma dupla, mas um é o líder, entendeu? Então eu acho que a gente chegando num acordo quando duas pessoas que têm uma visão artística foda, um feeling foda, estão as duas confiando, é que tá muito certeiro. Então, assim, eu acho que isso acabou dando muito certo nessa parada de ter acertos, de ter acertado muita música já por causa disso também, não é uma viagem pessoal, às vezes, né? Eu acho que é meio que isso, eu acho. Ô Zé, você como produtor, cara, acho que já trabalhou com, como eu já falei aqui, com nomes da primeira grandeza, assim, da música mundial, né? Kanye West, acho que é, sei lá, um dos caras mais ricos do mundo a partir da música e uma projeção gigantesca, até meio louco agora, pelo que eu ouço falar, né? Sim, completamente. É Mia, um gênio, né? Completamente maluco, um gênio. exato. David Byrne, por exemplo, que é um cara que, pô, atravessa gerações, né? Continua sendo um cara inovador com 70 anos de idade, talvez mais até. Uhum. Snoop Dogg, J Balvin. Como é o que que você me diz, cara? Quando que você considera que você atingiu esse lugar? Quer dizer, qual foi, sei lá, o primeiro trabalho, o primeiro momento que você falou, puta, cheguei no lugar assim sabe, de produzir música que vai ter um alcance de dezenas de milhões de pessoas e que cheguei no lugar de maior projeção assim na música. Eu acho que ali mesmo no Planet, uma época caiu a ficha pra gente que a gente estava fazendo a diferença e atingindo a mensagem, vamos dizer, eu realizei um sonho meu, vamos dizer, meu sonho de moleque, assim, eu quero fazer um som meio que nem o Beast Boys, o Cypress, que eram nossos ídolos,
com uns amigos que também andam de skate, que curtem rap, que curtem hardcore. E a gente, quando eu vi que eu estava vivendo disso e a gente estava tocando para multidões, eu falei assim, nossa, eu realizei essa etapa, entendeu? Lá na frente, com o NASA, quando lançou o disco, depois de anos, caí a ficha que eu gravei com Chuck D do Public Enemy, que foi, tipo, das minhas maiores influências. Public Enemy mudou minha vida lá atrás, assim, na época. Com, que nem se falou, Talking Heads, o John Frusciante do Red Hot Chili Peppers, o guitarrista, estava no disco. George Clinton estava no disco. Tom Waits estava no disco, falando pro Arthur, contando pro Arthur, Arthur, tô com Tom Waits. Imagina, cara, tipo assim, cair a ficha do tamanho do que a gente fez ali e ter meu nome de registro junto ali do lado dos caras. A autoria da música, sai o nome ali. George Clinton, José Pinheiro, entendeu? Falando nem meu nome artístico. Você vê isso depois lá, ou mesmo Kanye West na época, e depois o nosso nome do lado. Isso aí depois, até chegar depois no Trop, né, que eu falo, reduzindo do Trop Killers, de ter feito uma porrada de gente, tá no canal do YouTube do Bob Marley. Eu tive, quando a gente lançou o remix de Jamming, né, a gente lançou um remix oficial de Jamming. Eu tive reuniões com eles, com os filhos, com a Cedela, que nem a gente está falando agora aqui de vídeo, a Cedela falando, ela ouvindo o Tropiquilas treinando, mostrando pra gente que gostava do som, por isso que a gente estava fazendo o remix. Depois lançou o clipe do remix, está no canal do YouTube do Bob Marley. Então tem eu, Zé, no canal do YouTube do Bob Marley, com o Bob Marley no mesmo vídeo que eu. Eu nunca podia sonhar nisso, entendeu? Então, assim, então eu gosto de sempre ter esse friozinho na barriga, de agora com 55, ainda achar que eu tenho muita coisa para fazer e que eu ainda vou conseguir fazer coisas que eu nem imaginava. Então tá sempre pensando no próximo, entendeu? Ainda, né? Zé, dessas figuras gigantes aí, quem foi o mais esquisito, o mais xarope que você trabalhou assim? Dá para foi o Kanye West, foi o Snoop Dogg, né? Ele na Olimpíada agora estava demais, né? Assim, o cara virou uma espécie de caricatura dele mesmo, né? Um personagem, assim como se fosse o Mickey da Disneyland. Uhum. Ele Snoop era na Dogg demais. Olimpíada, né? Quem foi assim, não xarope no sentido pejorativo, de chato, de louco, necessariamente, mas assim, qual foi a situação que você viveu assim que você falou, nossa, isso aqui eu não sabia que existia? Teve alguma? Ah, tem uma história do George Clinton que foi foda, cara. Tipo, George Clinton, tipo, é responsável por toda essa parada de sampler, de toda a parada do G-Funk, do Gangsta, dos samples que inspirou Snoop, Dre, isso, aquilo. Quando ele chegou no estúdio foi uma coisa muito mágica, né, também, né? E também a gente teve no estúdio do Dr. Dre. Isso foi foda. A gente tava no estúdio do Dr. Dre, trabalhando com um cara que produz com o Dr. Dre, que chama Damn Joints, que é um produtor. O Dr. Dre tem alguns caras que produzem com ele, para ele, né, também. E começou uma movimentação no estúdio, várias daqueles, como chama aquele carro preto que os caras, não é Escalade, que os caras usam direto, que é o carro de motorista, tal, é, uma SUV, Limousine? Ah, um preto, começou a chegar dois, daí entrou uns caras, olhou o estúdio, falou assim, daí o Hammer, não Lauda, é o Hammer? não, Hammer. é tipo um Escalade, assim, mas eu esqueci como é que chama o carro, como é que é o carro padrão que os seguranças usam. Daí o Lauda falou para mim, eu acho que o homem vem aí, cara, eu acho que o homem vem aí. Era o estúdio do Dre, e o cara chegou lá no estúdio, entrou no estúdio. Eu falei, caralho, toda a minha história do rap, do Dr. Dre, aqui dentro do estúdio, a gente produzindo no estúdio dele. E ele, prazer, que bom ter vocês aqui. E o Laudos tem o Dr. Dre tatuado no braço. O Laudos começou a tremer, né? Ele não conseguia andar depois. Ele cumprimentou e ele ainda mandou um, né? Tipo, qual o seu nome? Ele pegou e falou, ele não falou Laudos, ele falou André, igual o Dre, né? Que é André. Daí o cara, Dre, like me, pegou e deu um abraço nele assim. Me abraçou, a gente que queria tirar uma foto, não tiramos uma foto e ficou para a memória. Mas a gente estava ali produzindo com o cara, com o Damn Joints. O que a gente fez ali acabou virando um hit
de K-pop, que é o estilo popular da Coreia, que é uma parada que não é nossa praia e que a gente não entende nada de K-pop. E eu acho que por a gente não entender nada, a gente acaba acertando em algumas coisas, que não é nosso universo, entendeu? Isso foi uma história muito louca. A gente estava no estúdio do Dre e produzimos um K-pop que virou um hit na Coreia. E sabe, é um negócio muito inusitado, assim, entendeu? Ô Zé, falando nesses nomes, né, cara, assim, é inevitável associar a grana, né, cara? Esses caras, eles ostentam, alguns deles, né? O Kanye West, por Uhum. exemplo, você fica vendo, o cara ostenta, tem lá aeronaves e carros e isso e aquilo. E tem uma coisa assim, é uma espécie de ostentação educativa, digamos, né? Quer dizer, o cara mostrando, eu chego onde eu quiser, sendo preto, sendo vindo de origem humilde, eu chego onde eu quiser com o meu talento e tal. Tem toda essa gramática aqui no funk brasileiro também, no trap, não sei o quê. Mas assim, quero saber de grana, cara. Como é que é? Quer dizer, trabalhar com esses caras, trabalhar produzindo o som que vai virar um hit, que vai fazer milhões de dólares. É, o produtor consegue ganhar bastante grana. Como é que é esse mercado hoje, totalmente dependente das plataformas de streaming, né? Até onde eu sei. Quer dizer, dá para ficar rico, dá para ganhar bastante, é mais ou menos, não é tudo isso. Como é que é esse lugar que você está do ponto de vista material? Tem que trabalhar bastante. Eu acho que a gente teve. Eu ter feito a minha escola lá, de ter passado alguns anos nos Estados Unidos e produzido lá e pegado o profissionalismo deles, aprendido com muita gente, me ajudou a trabalhar fora do Brasil. Obviamente, hoje em dia, para o padrão daqui, fazendo grana lá fora, vira um bom dinheiro, sim. Não é fácil jogar o game aqui, nem lá. A gente tem uma parada que eu sempre tive, eu falo com o Lauros, a gente nunca foi fácil pra gente, porque a gente não puxa o saco das pessoas, não tenta fazer ser íntimo, não tenta viver o lifestyle de artista com eles. Então, assim, eu não tento ser o best de não sei quem, da cantora pop, isso aqui, não tô nem aí. A gente tá produzindo e estamos fazendo música, e não vou puxar o saco pra estar é, né, para estar frequentando, entendeu? Então, assim, é um pouco mais difícil para a gente. Eu vejo que tem muito produtor que eles criam uma panelinha e faz aquele negocinho e que vira tipo a sombra de um artista. A gente não, a gente está trabalhando com todo mundo, um pouquinho vencendo pela música. Então é um pouco mais difícil para a gente, mas eu acho que a gente está, obviamente, numa situação boa, porque a gente passa metade do tempo aqui, metade do tempo em LA, a gente tem a base lá em LA, o Laudos fica mais lá, eu fico mais aqui, eu vou para lá, ele vem para cá, a gente fica indo e vindo. Então, assim, estamos num bom momento, eu acho que está crescendo. A gente tem um campo muito amplo, né, por produzir, tipo, sei lá, todo ano, muito disco que a gente faz discos, sei lá, teve um ano que a gente estava concorrendo com o Baiana System, com a Cell e com o Major Lazer, no Grammy, em 3 categorias, com 3 artistas completamente diferentes. A Cell a gente produziu uma música, o Baiana System tinha uma parceria, e o Major Lazer, que é tipo, que tem uma música com a Anitta, que é o grupo do Diplo, né? Que é um grupo de. Com uma mistura de música jamaicana, eletrônica, música e pop. Então são 3 coisas completamente diferentes. No outro ano a gente estava no Grammy com o Criolo, que a gente fez o álbum inteiro do Criolo. No outro a gente estava com o Planet Hemp, que foi minha antiga banda, que eu me sinto da banda até hoje, mas a gente. E agora esse ano a gente está com o D2 e com uma composição do álbum do Jão, que está no Grammy Latino também, que é uma coisa completamente inusitada. Ao mesmo tempo, a gente produz a Anitta, fizemos várias músicas da Anitta, gigantes, algumas dela, e fizemos K-pop. Então, assim, o nosso campo de atuação é muito grande, sem mudar o nosso estilo. A gente não muda o nosso estilo para cada artista, a gente continua sendo a gente, e eles abraçam a nossa sonoridade. Isso realmente eu acho que a gente encontrou de uns 4 anos para cá, 5 anos para cá. E tá conseguindo, a gente está conseguindo andar dessa forma de ter uma assinatura, que nem você falou, você citou os gêmeos. Quando você vê os gêmeos, você vê que é os gêmeos na hora, né? Então, assim, você ter uma assinatura musical, às vezes é até um pouco mais difícil. A gente está conseguindo ter a assinatura
Tropiquilas para produzir qualquer artista, sem ter Zé, que ser, sem ser camaleão, sabe? Zé, é incrível, né? O ecletismo do trabalho de vocês, né? Você vai citando K-pop com Anitta, com Kanye West, com Sepultura, sei lá. É É, muito legal essa. Eu acho que de uma certa forma é o que a gente sempre procurou fazer na Trip, né? Assim, é não ter sim. barreira, não tem quadradinho, né? Não tem paredinha, né? Uhum. Ô Zé, para a gente fechar aqui, cara, hoje nós estamos vivendo essa era dos makers aí, dos creators, né? Dos influencers e tal, que são pessoas, vamos dizer assim, cidadãos aí comuns, entre aspas, né? Que estão tentando não, que estão produzindo conteúdo, né? Alguns com qualidade tosca, outros com qualidade incrível, outros com muita criatividade. E as pessoas se virando para ter algum lugar, né? Como produtores de conteúdo. Tem muito lixo, talvez a uma grande parte, mas tem muita coisa legal que vai nascendo, né? E deve ter gente ouvindo a gente, molecada talvez, ou mesmo pessoas mais velhas, que falam assim: puta, eu queria trabalhar com isso, eu queria entender como é que é esse negócio mais a fundo e tal. E meio que, sei lá, até onde eu sei, não tem escola, né? Por exemplo, não dá para mandar o cara andar de skate no Ibirapuera, depois ser preso com o Planet Ramp, depois fazer a tua trajetória, É. não vai rolar, né? Você contou, né, que você não é exatamente músico, né? Aprendeu fazendo e ouvindo, né? Uhum. O que você diria, cara, para algum moleque que está ouvindo a gente, falando assim, puta, meu, eu queria chegar um dia a ser produtor, ou, sabe, ajudar uma banda a fazer um som ficar melhor. Tem escola, cara, ou sei lá, tem que ir para o mundo e rezar? Ah, tem algumas. Eu conheço alguns caras que se deram bem, mesmo sem ter. Sem ter. Não existe regra, né, na verdade. Agora, assim, o que eu tento falar para todo mundo, para os beatmakers, por exemplo, né, que eu acho que é um lugar que eu posso inspirar, é para não seguir tendência, entendeu? Não segue o que tá todo mundo fazendo. Tá todo mundo indo para a direita, você vai para a esquerda, cara. Tá todo mundo não sei, você não vai. Se tá todo mundo indo para um lugar e você for para ele também, você vai chegar atrás de todo mundo que foi. Então assim, vai, encontra seu caminho, encontra seu estilo. Eu acho que isso serve para qualquer criador, entendeu? Encontra sua assinatura. E se tá todo mundo fazendo um negócio, você pode no início se inspirar e aprender olhando os outros, faz parte. Por exemplo, você vai querer tocar guitarra, você vai aprender a tocar os clássicos, depois você vai começar a achar o seu estilo e ser livre. E para produzir, para fazer música, para fazer arte também. Então, assim, o mais importante de tudo é você encontrar um caminho que não seja o que está todo mundo indo. Eu acho que isso é o principal mesmo. E eu acho que isso é uma dica de ouro, eu acho. Zé, nós vamos encerrar aqui porque eu já estourei, acho que pelo menos uns 15 minutos. É, Quero te dar os parabéns, cara. Puta, muito legal ver essa trajetória tão rica, eclética, né? E contribuição para tudo que é lado, né? Como se você. E você falou uma coisa que eu vejo aqui depois de 40 anos entrevistando gente, que quem é bom mesmo não sonega conhecimento, né? Na verdade, é o contrário, vai espalhando, né? Tem prazer em dar o que Uhum, tem, né? uhum, Então, isso talvez, se é que existe essa história, eu não gosto muito dessa história de mestre, de coisas, né? Acho que quem se coloca nessa posição é porque não é. Mas se existe alguma coisa parecida com o mestre, são essas figuras que ficam distribuindo o que elas têm de melhor, né? E é uhum. visível que você faz isso, quer dizer, é sinal que você tem uma segurança sobre o seu talento também, que você quer que mais gente desfrute disso. Então é muito bacana também por esse aspecto. E pelo fato de você estar produzindo cultura há tanto tempo, né? Que talvez seja a única esperança para esse mundo não acabar, esteja na arte, né? Eu vi essa semana, aliás, uma frase que eu achei lindíssima, cara, que a arte é a forma que a gente encontrou de expressar a nossa dor, né? No sentido da dor não só do sofrimento, mas da existência humana, né? Do que é ser gente, que é difícil, é complexo e é precário e dói, né? Então, a arte tem esse papel, né, de humanizar a gente, de aproximar a gente mais daquilo que a gente quer ser, né, talvez até do divino. Enfim, então parabéns, meu, por essa longa trajetória. Muito legal ter de uma forma modesta aí participado dessa estrada, né, cara? A gente fez bastante coisa ali
no início juntos e principalmente esteve juntos todo esse tempo. Então, Uhum. parabéns, meu.